Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Glécia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Antes de começar, eu quero pedir a você que, se não for inscrito no canal, inscreva-se, deixe aquele like para estar incentivando o meu trabalho, ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar aqui no canal. E no vídeo de hoje, faremos uma análise da invasão francesa aqui no Brasil. Então, roda a vinheta. Na última aula, analisamos a invasão holandesa. Se você ainda não assistiu, corre lá. E na aula de hoje, iremos analisar como foi o processo de invasão francesa no Brasil. Porque esse momento se dividiu em duas partes. A primeira invasão se deu logo no século XVI, na Baía de Guanabara, e a segunda invasão já foi no século XVII, já no Maranhão. Então vamos analisar esses momentos. Levando em consideração o contexto mundial, durante o século XVI, as nações europeias estavam passando pelo processo de expansão marítima, buscando favorecer o sistema econômico do mercantilismo, onde buscava acumular riquezas, também buscar matérias-primas. E é nesse contexto que ocorreu o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que tinha como intuito estar dividindo o mundo entre Portugal e a Espanha. Mas só que as outras nações que ficaram de fora do tratado não aceitaram isso muito bem, como por exemplo a França. E com isso, o rei Francisco I, alegando que não reconhecia o testamento de Adão, que divide o mundo entre Portugal e Espanha, começou a estar fazendo investidas aqui no Brasil, fazendo toda a questão de contrabando, pirataria, com o intuito de estar favorecendo a sua nação. E como nesse primeiro momento, os portugueses não tiveram interesse de estar expandindo a sua colonização no Brasil, isso fez com que os franceses cada vez mais tivessem interesse por essas terras. E com isso ocorreu a invasão da Baía de Guanabara, com o intuito de estar fundando a França Antártica. Esse processo contou com a liderança do capitão francês Villaion, que junto com os huguenotes, que eram os protestantes franceses, buscaram estar favorecendo toda essa empreitada. E com isso, a primeira atividade que foi desenvolvida foi a extração do pau-brasil, que contou com o apoio dos tupinambás. E essa relação se dava através do escambo, que era a troca de objetos da cultura portuguesa pelo pau-brasil. E essa aliança com os tupinambás foi algo muito importante para os franceses, até porque eles não conheciam muito bem o território, e com isso poderia ajudar tanto na questão de conseguir alimentos, como estar fazendo a extração do pau-brasil, e também uma defesa militar contra os portugueses e os tupiniquins, que eram aliados. E esse processo contou com muita resistência dos portugueses, tanto por uma questão religiosa, já que a maioria dos franceses que estavam ocupando a Baía de Guanabara eram protestantes, como também por uma questão política e econômica, já que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, toda aquela faixa de terra pertencia à coroa de Portugal, algo que não foi respeitado pelos franceses. Durante esse período, o sistema administrativo no Brasil era a partir do governo geral, e quem estava no poder era Duarte da Costa, que, por não ter êxito em relação à expulsão dos franceses, como também conter as revoltas indígenas, acabou sendo fracassado. E posteriormente tem Mendes Sá, que aí já começa a efetivar esse processo de colonização do Brasil. Ele acaba incumbindo o seu sobrinho Estácio de Sá de estar sendo responsável por toda essa ação militar. E um dos grandes feitos de Estácio de Sá foi fundar a vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei de Portugal. E com essa vila ele tinha o intuito de estar fazendo todo esse aparato militar, como também consolidar a expansão portuguesa pelo território, assim expulsando os franceses. Mas esse processo contou com muita resistência,
até mesmo pelos povos originários, como por exemplo os tupinambás, que eram contra os portugueses, e também aos tupiniquins, que os dois grupos eram aliados. Durante esse período teve a Guerra dos Tamoios, que contou com o apoio dos franceses, e dentre esse conflito tinham os tupinambás, os tupiniquins, os temiminóis, os aimorés, os tamoios, dentre outros grupos étnicos. E a Guerra dos Tamoios também serviu para estar fazendo essa guerra entre nações europeias, já que Portugal e França influenciaram, apoiaram esse conflito. E a Confederação dos Tamoios, que é até mesmo tida como a primeira grande resistência indígena contra a colonização portuguesa, durou de 1554 até 1567, quando teve o armistício de Ipirógue, que foi mediado pelos jesuítas, e como principais jesuítas no Brasil tem o português, o padre Manuel da Nóbrega, e o espanhol José Anchieta. E com o armistício de Ipirógue fica definido que os grupos étnicos que lutaram na Confederação dos Tamoios não seriam escravizados e passariam pelo processo de pacificação através da catequização imposta pelos jesuítas. E tem até esse quadro que ficou muito famoso por fazer referência à Confederação dos Tamoios, representando o último Tamoio. E com o fim da Confederação dos Tamoios, levando em consideração toda essa investida, tanto militar, através de Estácio de Sá, como também religiosa, através dos jesuítas, os franceses foram expulsos e a Baía de Guanabara voltou para o controle dos portugueses. A próxima invasão dos franceses no Brasil será no Maranhão, onde eles permaneceram de 1612 até 1615, onde tentaram fundar a França equinocial. Esse período é marcado pela União Ibérica, onde, como analisamos na aula sobre União Ibérica, a coroa de Portugal e a coroa da Espanha foram unificadas, sendo governadas pelo rei da Espanha. E assim, a França resolve invadir mais uma vez o Brasil para fundar uma colônia. E o militar Daniel de Latouche, que vem para o Brasil e em 1612 começa a fundar a França equinocial. E com a fundação da França equinocial, o maior intuito era tomar conta de todo esse território próximo à linha do Equador, que num período era conhecido como a linha equinocial, por isso França equinocial, para estar controlando tanto as atividades comerciais como também chegar mais próximo das colônias espanholas, onde se tinha encontrado muito ouro. E teve a fundação da Vila de São Luís em homenagem ao rei da França. Também teve a construção do forte com o intuito de estar fazendo todo esse aparato militar contra os ataques dos portugueses. Teve a construção de feitorias para estar ajudando essa questão comercial. E a principal atividade econômica era a partir da agricultura, com uma plantação de tabaco, de cana-de-açúcar, de algodão, para estar favorecendo todo esse processo tanto de consolidação como também de expansão. A resistência dos portugueses contra os franceses não tardaram a começar, e com isso, saindo de Pernambuco, uma união entre os portugueses e os indígenas tabajaras foram para São Luís do Maranhão para combater os franceses, os tupinambás e os tamoios, que lá estavam aliados. Assim, dando início a vários conflitos, e a batalha que ficou mais conhecida, que foi a Batalha do Guaxinduba, e em 1615 os franceses foram expulsos. Então, assim, diante de tudo que analisamos, nós podemos perceber que os franceses também tentaram fundar colônias no Brasil, primeiro com a França Antártica, que foi de 1555 até 1567, e depois com a França equinocial, que foi de 1612 até 1615. Por aqui eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para estar incentivando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos. Ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo que eu postar.
Se não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima!